Olá! Hoje vamos mergulhar a fundo nas conclusões do Relatório de Desenvolvimento Humano de 2025 da ONU. Este relatório vai direto a uma das questões mais urgentes do nosso tempo: qual vai ser o nosso futuro com a inteligência artificial? E olha, o título dele já entrega ao jogo, não é? A questão não é sobre a tecnologia em si, mas sobre as pessoas e sobre as escolhas que a gente tem pela frente. Ok, vamos começar com a grande pergunta que o relatório coloca na mesa. A IA está avançando numa velocidade impressionante, prometendo reinventar o nosso mundo. Só que, ao mesmo tempo, parece que o desenvolvimento humano bateu numa parede. É justamente esse paradoxo que a gente vai explorar agora. E olha, isso não é só uma impressão, não. São dados bem concretos. Dê uma olhada neste gráfico. Durante décadas, a linha do Índice de Desenvolvimento Humano Global, sabe aquela que mede saúde, educação, padrão de vida, ela estava subindo, numa trajetória bem clara. Mas, repare no que acontece depois de 2020. A linha de progresso não só desacelera, ela basicamente para, estagna. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que aquele nosso objetivo de alcançar um desenvolvimento humano muito alto até 2030, pois é, talvez tenha sido jogado para a frente por décadas. Pois é, esse contraste gritante entre a velocidade da tecnologia e a estagnação do progresso humano nos leva à primeira grande ideia do relatório. A gente vive num mundo em profundo desequilíbrio. Vamos tentar entender o que isso significa de verdade. Muitas vezes, quando se fala de IA, a conversa fica presa em dois extremos, né? De um lado, tem aquela visão de utopia, onde a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas como num passe de mágica. Do outro, a distopia, onde as máquinas roubam nossos empregos e acabam com a nossa liberdade. Só que o relatório alerta: pensar assim é uma distração perigosa. E essa citação do administrador do PNUD, o Achim Steiner, resume a mensagem central de forma brilhante. Sabe, o futuro não é uma coisa que simplesmente acontece com a gente. É algo que a gente constrói. O ponto-chave é este: a tecnologia não determina o nosso destino. As nossas escolhas, sim. Então, se o futuro é uma questão de escolha, como é que a gente sai dessa conversa simplista de utopia ou distopia? O relatório propõe um caminho diferente, muito mais construtivo. A pergunta principal deixa de ser o que a IA vai fazer e passa a ser o que nós vamos decidir fazer com ela. A grande ideia que o relatório traz é o que eles chamam de economia de complementariedade. Pensa assim: em vez de ver a IA como uma concorrente que vai nos substituir, a gente deveria vê-la como uma parceira, uma ferramenta feita para amplificar aquilo que só nós, humanos, temos. E isso parte de uma ideia fundamental. Reduzir uma pessoa a uma lista de tarefas é ignorar completamente o nosso verdadeiro valor. A gente é criativo, tem empatia, consegue pensar de forma crítica, a IA pode até automatizar tarefas, mas nunca vai conseguir substituir a riqueza e a complexidade que é ser humano. E o mais fascinante é que isso não é só teoria. Olha só os dados de uma pesquisa global neste gráfico. As pessoas já sentem isso. A expectativa de que a IA vai complementar o nosso trabalho é maior do que a de que ela vai simplesmente automatizar tudo. Isso meio que mostra uma intuição coletiva de que o futuro ideal é o de parceria e não de substituição. Certo, mas como é que essa parceria entre humanos e IA funciona no mundo real? A verdade, e o relatório deixa isso bem claro, é que o impacto da tecnologia não é igual para todo mundo. Ele muda, e muito, dependendo de quem somos e do nosso momento de vida. O impacto da IA depende totalmente do contexto. Veja os dados neste slide. Para os estudantes, a IA é usada, na esmagadora maioria das vezes, para a educação. Para quem está no mercado de trabalho, o foco principal é, bem, o trabalho. E para os mais velhos, a coisa muda de novo, indo para lazer e saúde. O contexto de cada um define a relação com a tecnologia. Mas essa parceria também tem seus desafios. O relatório aponta uma tendência bem preocupante da era digital. O bem-estar mental dos jovens está caindo. Este gráfico mostra uma queda bem acentuada, principalmente em lugares com muita internet e que coincide com a popularização dos smartphones. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Conforme a tecnologia se integra mais e mais no nosso dia-a-dia, será que a gente está perdendo o controle? E a resposta para essa pergunta, olha, revela algo bem surpreendente do relatório. Contra toda a intuição, são as pessoas mais velhas que têm mais medo de perder o controle por causa da IA. Já os mais jovens, que, bem,
cresceram com a tecnologia na mão, se sentem muito mais no comando. Isso só mostra como a nossa relação com a tecnologia é complexa, né? Mas essa desigualdade no impacto da IA vai muito além da idade. O relatório mostra vários outros pontos. Por exemplo, os homens usam mais a IA no trabalho. Para pessoas com deficiência, a IA pode ser uma ferramenta incrível de empoderamento, mas nem todo mundo tem acesso a ela. E um ponto crucial: os modelos de IA não são neutros. Eles refletem os valores e os preconceitos das culturas que os criaram. Todos esses exemplos nos mostram uma verdade fundamental. O impacto da IA é profundamente desigual. Não existe uma solução única que sirva para todo mundo, porque os desafios e as oportunidades são muito diferentes para cada pessoa. Então, diante de tudo isso, o que fazer? O relatório não só aponta o problema, ele também propõe um caminho com 3 ações bem claras. Primeiro, construir de propósito aquela economia de complementariedade que a gente já falou. Segundo, garantir que a inovação tecnológica tenha um objetivo, que sirva ao bem-estar das pessoas e não só o lucro. E terceiro, talvez o mais importante de tudo, investir naquelas capacidades que são unicamente humanas, pensamento crítico, criatividade, empatia, que nenhuma máquina consegue copiar. E o objetivo dessas 3 estratégias é muito claro. É devolver o poder de escolha às pessoas. É sobre usar a IA como uma ferramenta para expandir as nossas liberdades e não para limitá-las. Esses passos práticos nos levam, então, à nossa conclusão, que na verdade é um convite para a gente reimaginar as nossas escolhas. O futuro não está escrito em pedra, ele é nosso para ser construído. No fim das contas, tudo se resume a isso. É uma mensagem simples, mas com uma força incrível. A tecnologia não age sozinha, nós agimos. O futuro da IA vai ser o futuro que a gente escolher construir. E, para terminar, o relatório nos deixa com uma reflexão final. A IA não é uma força de outro mundo. Ela é um espelho de nós mesmos, das nossas prioridades, dos nossos preconceitos, dos nossos sonhos. A pergunta, então, não é o que a IA vai se tornar, mas sim, o que nós vamos escolher ser.